gente, tudo bom? Então, hoje eu vim falar sobre o meu quarto ano pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, no quarto ano eu posso dizer que a gente começa a aprender as doenças, tá? A gente realmente começa a ter contato com a medicina. Então a gente começa a estudar basicamente, tipo, o que eu falei, as doenças, tá? Então, as matérias que eu tinha eram basicamente o seguinte: toco-ginecologia, pediatria, medicina social 4, especialidades, terapêutica e medicina interna, tá? E aí, bom, medicina social eu não vou ficar me repetindo, era basicamente que nem as outras, só que tinha um pouquinho mais de ética médica nessa, tá? Cada ano era uma matéria um pouquinho mais puxada para um lado, mas é sempre basicamente a mesma coisa, é mais a parte social da medicina, tá? Então é isso. Toco-ginecologia, o nome já explica, né? Era a parte de ginecologia e obstetrícia, e aí a gente ia vendo as doenças e tudo mais, tá? Nessa época, eu esqueci de falar, as matérias em geral já tinha uma parte prática, uma parte teórica, tá? Então, em geral, a gente estava tendo a parte teórica em aula, mas ao mesmo tempo, tipo, mais assim, por exemplo, de manhã a gente tinha a parte teórica em aula e à tarde a gente tinha hospital, tá? E daí a gente ia pro hospital pra ver os doentes, pra ver paciente e tudo mais, tá? Então já era bem a teórica conversando com a prática e a gente vendo o que estava vendo na teoria, na prática, então dava pra acompanhar bastante os conhecimentos assim, tá? Tava pra assimilar direitinho. Então eu tinha isso em toco-ginecologia, em pediatria e em medicina interna, tá? Toco-gineco, como eu já falei, ginecologia e obstetrícia. Pediatria era pediatria, a gente ia pro hospital, já via as criancinhas que estavam lá internadas e tudo mais. Especialidades era ortopedia, oftalmo, otorrino e tinha mais um, não lembro. Se tiver eu escrevo aqui embaixo, se não tiver eram só esses três, tá? E aí a gente, ortopedia, oftalmo, otorrino, bom... e aí a gente ia acompanhando os serviços também, a mesma coisa, um pouquinho de teoria, um pouquinho de prática, e era isso, tá? Terapêutica era basicamente uma farmaco específica para as doenças, tipo assim, a gente não estudava, vamos botar a dipirona, aí a gente ia estudar a pneumonia, e aí na pneumonia você podia dar a dipirona para baixar a febre, tá? Era basicamente assim. E medicina interna era medicina geral, era tipo cardio, gastro, endócrino, todas as coisas bem gerais, tá? Mas que não era especialidade, tá bom? No meu quarto ano eu já tinha um pouquinho mais de tempo, tá? Porque os professores não costumavam aprender até muito tarde, dependia do serviço que a gente estava rodando. Mas não era muita coisa. Eu estudava, mas eu já não estudava mais tão desesperada, porque não era mais tão decoreba, então eu conseguia pegar melhor as matérias. E além do mais, eu tinha uma base relativamente boa da parte celular, então a parte de fisiologia, essas coisas, eu não precisava ficar pegando tanto, então era simplesmente pegar e estudar a doença mesmo. Tá? Por isso que é importante você ter uma base boa, senão você vai ter que ficar voltando pra fisiologia, não sei o que, pra conseguir entender a doença. E aí é que o bicho pega. Mas como eu tinha essa base boa já e já era mais um processo de entender e não de decorar, pra mim foi mais tranquilo, eu já tinha mais... já era uma vida mais de boa, vamos botar assim. Tá? Eu não ficava mais tão desesperada quanto antes. Então esse foi meu quarto ano, tá? O vídeo vai ficar curtinho porque eu não tenho mais muito o que falar do meu quarto ano, tá? Mas, como eu falei no outro vídeo, eu não sei se eu já liberei, se eu vou liberar depois desse, eu não sei como é que vai ficar a ordem. Mas foi nessa época que eu comecei a arrumar estágio, tá? Principalmente. Então eu comecei indo pro Salgado Filho aos sábados e depois eu consegui o estágio no CTI, aqui de Santa Marta, em Niterói. E eu achei que foi uma boa época pra eu começar a fazer meus estágios, tá? Não achei que foi precipitado nem tardio, eu acho que o quarto ano é uma boa época pra começar, tá? Mas depois eu falo direitinho de todos os meus estágios. Eu não tenho muito mais pra falar sobre o quarto ano, é só uma coisa importante, que esse é o último ano de aula teórica que eu tive, tá?
Então, eu não sei como é que é na faculdade de vocês, mas foi muito importante aproveitar os professores da teoria nessa época e me focar bastante em dar uma estudada boa, porque a partir do começo do internato não tem mais aula teórica, então você tem que ir estudando a partir do momento que você vai vendo os pacientes, e pra você fazer isso e conseguir se dar bem, vamos botar assim, você tem que ter uma boa disciplina. Tá? Porque senão você acaba deixando e tal, não sei o que, e aí quando você vê a prova tá ali, você, não estudei nada. Ou então não tem nem a ver com a prova, né? Tem a ver com a vida, na verdade. Mas aí quando você olha, é porque você não estudou nada, você só foi vendo os pacientes. É importante pra você aprender na prática, sim, mas também a teoria é muito importante. Bom, então é isso. Esse é o meu 4º ano. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um like, não esquece de se inscrever no canal. Qualquer dúvida, comentário, sugestão de vídeo, como eu sempre falo, é só deixar aí embaixo nos comentários, tá bom? Beijinho, gente. Até a próxima.